Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora para levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Vivemos no mundo hoje da produtividade. Se eu não for produtivo, eu sou cortado. Se você não for produtivo, você é cortado. Mas isso muitas vezes nos leva à fadiga, nos leva à ansiedade, nos leva ao mais extremo da nossa condição física e emocional. E muitas vezes ela degrada a nossa condição espiritual. Mas a palavra de Deus traz algo para você pensar também na sua vida espiritual. João capítulo 15, versículo 2, Jesus dizendo: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu queria falar para você que tipo de fruto você tem produzido. Aqueles que estão ligados em Jesus, produzem frutos de justiça, uma vida de santidade e também a evangelização. Todo aquele que está em Cristo Jesus, ele tem uma paixão por almas, paixão por falar desse Jesus àquela pessoa que está perdida. Você tem vivido uma vida segundo aquilo que Jesus espera? Você está realmente ligado à videira verdadeira? Eu quero dizer a você, as coisas desse mundo passarão, as obras desse mundo passarão, mas a palavra do Senhor é eterna. E você, como está com Deus? Que Deus te abençoe durante esta sexta-feira e que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Quero conversar hoje com um servo do Senhor, um adorador, Diego da Fonseca Venâncio. Ele tem um testemunho de conversão e vida no altar do Senhor. Vamos então a essa entrevista. Receba no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Diego da Fonseca Venâncio. A paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Amém, a paz do Senhor. Amém. O meu irmão trabalha aqui em Poços de Caldas, na área da informática. Exatamente. Você desenvolve programas de informática? Exatamente, em todos os ramos e atividades de empresas. Então quer dizer que o dia todo você está envolvido ali, concentrado na informática? Na informática. Às vezes a gente sai também para fazer algum desenvolvimento na própria empresa também, mas a maior parte interna. A maior parte interna? Interno, desenvolvendo. Agora eu quero falar para você uma coisa. Você, quando criança, você já tinha o costume de frequentar, né, templos, né, de adoração. Você foi criado na Igreja Católica, mas bem assíduo mesmo. Bem assíduo, participante. E os seus pais também, ou mais você? Assim, mais eu e a minha avó e minha mãe, que sempre frequentamos muito, né? E você se envolveu, fez ali tudo o que tinha que ser feito? Sim, participei de todos os sacramentos que se fala na Igreja Católica, né? Crisma, catecismo, tudo isso eu passei até chegar ao ponto de ser um levita ali, ministrar o louvor. Ministrava louvores ali. Eu Eu queria aproveitar um pouquinho, eu quero mandar um abraço para os nossos amigos da Igreja Católica, que tem muito carinho com o programa Restaurando Vidas. Que Deus te abençoe em tanto e que a palavra do Senhor possa cada vez mais se fazer presente na sua vida e que esse programa seja para trazer você também para esse tempo especial da Palavra de Deus. Muito obrigado, porque você assiste o programa Restaurando Vidas. Eu encontro com as pessoas na rua e elas me falam que assistem o programa Restaurando Vidas. E nesse tempo você se envolveu também com o futebol. Exatamente, desde criança, desde os 7 anos, sempre gostei de futebol, aprendi a jogar desde os 7 anos e passei por muitos testes, não fui aprovado, mas creio que em tudo isso Deus tinha um propósito, né? E você começou a colocar o futebol como algo prioritário no seu coração?
como prioritária. Era a primeira coisa. Acordava, jogar bola e antes de dormir, jogar bola. Até 11 horas da noite, até a hora que fosse, sempre era futebol. Isso chegou a atrapalhar seus estudos ou não? Chegou a atrapalhar meus estudos. E você chegou a fazer teste em times de fora? Sim, cheguei a fazer teste no Cruzeiro, cheguei a fazer teste na Caldense, até passei no teste da Caldense, mas aconteceu alguns imprevistos logo em sequência quando eu passei no teste, que aquilo me causou um certo trauma assim, de fazer testes em times, de algo que aconteceu ali que eu creio que também está dentro do propósito de Deus, tudo isso que aconteceu. E só para que a gente entenda o teu testemunho, o que aconteceu? Assim, logo depois que eu passei no teste, esse teste estava sendo feito no bairro do Serrote, ali São José, né? E logo quando eu terminei, eu fui assaltado por vários jovens ali que estavam ali, né? E depois daquilo eu já fiquei com um certo receio de querer fazer outros testes, porque a maioria das vezes a gente tinha que ir sozinho, né? Fazer esses testes. Tinha poucos colegas, estavam 2 ali na situação junto comigo, mas ficaram acanhados também. Agora, você sempre foi uma pessoa muito retraída, muito tímida, com dificuldade às vezes até de falar com as pessoas. Sempre tive essa timidez desde o tempo da escola, quando se pedia para apresentar um trabalho, eu era o primeiro a tentar fugir na hora das explicações, dos assuntos que eram tratados ali, sempre eu queria fugir. Agora, você sempre sentiu um desejo de Deus muito grande? Sempre tive desde criança? Eu sempre gostei muito de estar envolvido nessa parte da crença, do crer num Deus, sempre amei fazer isso também. Agora, você teve um amigo que foi para a igreja evangélica, parece. Sim, foi. E inclusive depois ele começou ele estava no futebol também? Ele estava nessa situação do assalto, ele também estava lá junto comigo. E ele começou a participar de uma igreja? Aí ele começou a participar dessa igreja, né, no caso onde eu estou hoje, e eu senti uma diferença na vida dele depois que ele foi, a responsabilidade que ele criou, e eu vi algo diferente na vida dele. Hoje, as pessoas falam muito de conversão sem mudança. Eu, pelo menos, não creio nela. Não estou julgando ninguém, mas eu não creio. Eu acho que toda conversão tem uma mudança muito forte de vida, né? De hábitos, de costumes, até porque converter é morrer para si mesmo, né? Exatamente. Então, quer dizer que através do testemunho deste amigo, se tornou forte a vontade de ter a presença de Deus na sua vida. Exatamente. E como é que foi que ele levou uma mensagem para você? Como é que você... Assim, eu estava num dia de manhã assistindo televisão, gosto de assistir Fórmula 1, e eu estava ali, não tinha ido à missa por conta dessas coisas que tinham acontecido, e eu estava com um certo receio, assim, com uma fraqueza. Você estava sem vontade até de sair na rua? Exatamente. Já estava nesse ponto. Aí ele chegou para mim e veio falar assim: Diego, eu descobri algo na palavra de Deus e eu queria ler somente para você. Aí eu saí lá fora, primeiramente eu fiquei meio retraído assim, mas eu aproximei dele e ele falou comigo sobre a adoração somente a um Deus. Foi o versículo que ele leu para mim, que foi Isaías 42, versículo 8. E nesse tempo você estava dividindo seu coração? Estava. O futebol estava sendo um ídolo na sua vida também? Estava se tornando um ídolo a ponto de eu não querer fazer mais nada da vida a não ser aquilo. Então eu estava deixando outras coisas, deixando de fazer outras coisas, de estudar, que também era importante, para o foco totalmente em toda a sua energia, todo o seu entendimento era gasto ali. Era gasto no futebol. Desde até dos videogames, gostava muito de jogar no videogame, então sempre futebol. Sempre futebol. Agora é interessante, porque aquela palavra ela foi um pouco forte, né? Foi, e exatamente. O que causou em você? Você ficou espantado, você ficou bravo com ele ou você ficou realmente com vontade de se aprofundar mais? Surgiu uma certa curiosidade, na verdade, né? Depois daquilo que aconteceu, eu comecei a refletir sobre a minha vida, né? Sobre
quais seriam os planos de Deus para a minha vida, né? Que eu estava meio perdido se era exatamente isso que Deus tinha para a minha vida, ser um jogador de futebol, que passei por fiz diversos testes, mas não consegui passar, mas aquilo começou a pesar na balança, se era realmente a vontade de Deus ou se Deus tinha outros planos para a minha vida. Comecei a refletir nesse sentido. E começou a buscar Deus agora? Comecei a buscar a Deus uma resposta. E numa segunda vez que você foi na igreja, Deus tocou no seu coração? Deus tocou no meu coração. Até na segunda vez que eu fui apresentar um louvor na segunda vez, através de 2 amigos, né? Um deles foi o que me chamou para a conversão, né? Para mudança de vida, e o outro, que era amigo dele também, e a gente foi ali ensaiar para a gente cantar um simples louvor na frente, que quando eu cantei eu não entendi aquilo que eu estava cantando naquela hora. Eu apresentei o louvor, mas para mim aquilo eu fiquei sem entender. Porque Foi como um número ali, exatamente, naquele momento. Porque falava sobre a chuva, que Deus queria derramar sobre as pessoas, e eu não compreendi aquilo na hora. Depois que eu cheguei em casa, que eu fui perguntar, falei assim, mas por que eu estou cantando isso? Um hino que fala sobre chuva, sobre uma pequena nuvem, eu queria entender aquilo. Aí foi a hora que Deus veio e falou comigo que Ele queria fazer uma limpeza, uma mudança na minha vida, e que eu precisava renunciar àquilo que estava em primeiro lugar na minha vida, que era o futebol. Aí você realmente entendeu que Deus tinha algo profundo para você? Aí eu comecei a entender os planos de Deus a partir dali. E você começou a pegar firme e caminhar com Cristo Jesus dali então? Dali então. E até hoje no caminho do Senhor? Até hoje no caminho do Senhor. Agora é interessante que vai chegando a idade, né? Você vai querendo também uma companheira. Exato. Isso é normal, não é ou não? E como é que foi? Porque tímido desse jeito. Uma pessoa muito retrancada, vamos dizer assim. Exato. E você se interessou por uma serva do Senhor. E ela também se interessou por você. E como é que foi se aproximar e falar isso para ela? Depois chegar para o pai, pedir para namorar? Como é que foi isso? Essa história foi até um pouco engraçada, assim, pode-se dizer, mas tudo dentro da direção de Deus. Mas foram durante 3 anos, eu coloquei no meu coração e estava orando nesse sentido, porque eu cheguei na igreja e vi que tinha um propósito, o namoro tinha um propósito, ele tinha que ter oração. Então eu comecei a orar. Aí chegou um determinado momento que eu falei assim, agora eu preciso agir. Então foi aonde que Deus começou a criar situações ali, e ela chegou em mim um dia e falou assim, vamos almoçar? Aí eu peguei e falei assim, vamos almoçar. Falou assim, aonde você quer almoçar? Falou assim, vamos num restaurante popular de R$1. Aí eu fiquei assim meio retraído assim, em querer falar não, vamos em outro lugar, e acabei aceitando o convite. Então quer dizer que esse namoro foi barato ali, mas depois foi profundo e Deus enriqueceu. Foi exatamente, até no serviço as pessoas não conformavam muito assim de eu querer almoçar com ela no restaurante de R$1, né? Que naquela situação, mas... Até aconselhar você a largar esse... Não, falar assim, você vai levar num restaurante, você tem que convencer a pessoa levando ela num restaurante melhor para conversar e tudo mais. Só que a condição não era das melhores na época. E R$1 casava bem ali, encaixava. Foi o que Deus preparou. E dali começou já um relacionamento. Começou ali E como é que foi quando você foi conversar com o pai dela? Disse que ele tinha mais um membro da família lá que era meio furioso. Como é que é isso? Então, aí esse foi um fato engraçado que aconteceu, que quando eu cheguei para conversar com ele, e ele sentou comigo lá, a minha sogra não conseguia conversar comigo, começou a rir e já deixou ele sozinho lá, né, na situação. Aí ele pegou e falou assim, Diego, a situação é o seguinte, a gente somos em 5 membros da família, só que aqui existe o 6º elemento da família. Aí eu peguei, fiquei meio apreensivo e falei assim, mas qual que é esse 6º elemento? Aí ele falou para o meu cunhado Josias, falou assim, sobe lá e pega para ele, Josias. Quando ele chegou lá embaixo, era um taco de beisebol.
de madeira. Aí eu peguei, assustei, falei, Senhor, mas como assim? Já fiquei meio retraído na situação, mas tudo assim dentro da brincadeira, mas num sentido sério, de um relacionamento sério que ele queria ali, porque sabemos como é um relacionamento cristão, como que a gente deve levar um relacionamento cristão. E ele deu um prazo para mim resolver a minha situação e casar logo. Namoro, se ele for muito longo, ele vira test drive, né? Exatamente. E não é isso que Deus espera, né? É isso. E eu sempre tive isso no meu coração. Desde da minha juventude, adolescência, eu sempre quis uma pessoa para mim ficar, porque eu tinha aquela situação que é a seguinte, vamos supor, se eu ficasse com uma pessoa e depois amanhã eu ficasse com outra, eu não queria ferir o sentimento da primeira pessoa. Foi, entendeu? A primeira pessoa que você namorou? Foi a primeira pessoa que eu namorei. E hoje você está casada há quantos anos? Vai fazer 4 anos em julho. Como é que chama a esposa? Pamela. Pamela. Agora, meu irmão Diego, hoje você é presbítero lá na igreja. Graças a Deus. Deus tem te honrado. A sua vida está debaixo da autoridade do Senhor. Amém. Agora eu falo para você, vale a pena servir o Senhor? Vale a pena servir o Senhor. Não tem outro caminho? Não tem outro caminho. Foi a palavra que eu recebi lá no começo, que a glória de Deus a gente não deve dar a outras coisas, mas somente a Deus. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém também. Não aceita dividir. Então, para você que pegou esse testemunho, tenha um compromisso sério com Deus. Respeite a palavra de Deus e Deus vai te honrar no tempo oportuno. Assim como está honrando a vida do Diego, e o Diego tem um testemunho lindo, um testemunho forte, um casamento abençoado, dentro dos padrões bíblicos e não do padrão do mundo. Este é o casamento abençoado. Diego, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua palavra, que Deus te abençoe e continue usando a sua vida. Amém. Amém? Agradeço pela oportunidade e tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. queria falar hoje sobre a verdadeira conversão. Muitas pessoas vivem uma vida dentro de uma igreja, com os rituais daquela igreja, com as doutrinas daquela igreja, mas quando sai lá fora, você olhando para o seu comportamento, você realmente pensa, será que essa pessoa realmente já conhece Jesus? Às vezes a pessoa se veste como um cristão, a pessoa tem uma postura de falar como um cristão, ela conhece vários versículos da palavra, mas realmente ela não tem produzido frutos dignos do arrependimento verdadeiro. E eu quero falar de um homem que foi até Jesus, um homem que era ali do meio religioso, e ele foi até Jesus perguntar, se informar acerca dos milagres que Jesus operava e que se ele era mesmo filho de Deus. E Jesus então diz em João capítulo 3, versículos de 1 a 8, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus,
em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado porque essa porção da palavra gera vida em nós, ela levanta, ela coloca ânimo e vigor nas nossas vidas, mas nós queremos ser agora, Senhor Deus, trabalhados pelo poder da Tua palavra. Abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que a palavra de Deus produza modificações, decisões e que ela possa andar segundo o Teu querer. Eu abençoo essa pessoa e peço o Teu milagre sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Interessante aqui a situação. Um homem aqui, diz a palavra que um homem religioso, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era os principais, ele estava ali no topo, ele estava ali na hierarquia, né, dos judeus, ele era um estudioso, um zeloso com a palavra de Deus, mas ele ainda não conseguira identificar o novo nascimento que só Jesus pode dar. E ele vai de noite, talvez, por um motivo ali de não ser reconhecido, de estar indo até Jesus, que Jesus era odiado pela maioria dos fariseus, ele era considerado um impostor. Este homem, então, tem uma decisão diferente, e ele chega chamando Jesus de mestre, rabi, mestre. Interessante que ele já está temendo, né? Ele já está querendo saber mais de Deus, e ele chega e fala, olha, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais sem ser de Deus. E interessante que Jesus então começa a falar, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá o quê? Ver o reino de Deus. Interessante que as pessoas hoje acham que estar dentro de uma denominação garante vida eterna, ou ter uma carteirinha de membro de alguma igreja garante vida eterna, ou usar um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de cabelo, um determinado modo de falar, de agir. Não, nada disso. Você tem que passar pelo novo nascimento. As pessoas têm que entender uma coisa, estar em Cristo Jesus é morrer para si mesmo, estar em Cristo Jesus é negar a si mesmo, estar em Cristo Jesus é olhar para dentro de si e se arrepender dos pecados e dizer, eu quero Jesus na minha vida, eu confio somente em Jesus e é pelo sangue dele que eu vou viver agora. As pessoas, elas querem arranjar uma igreja que elas possam se sentir bem, e não é isso. O evangelho não é para que você se sinta bem, é para que você seja transformado e seja útil na obra do Senhor. Todas as pessoas têm um chamado, que é ir e pregar o evangelho. Se você é salvo, você precisa sair da zona de conforto, você precisa sair do sofá da sua casa, você precisa sair do banco da sua igreja, ir lá no campo de batalha e falar, olha, existe uma possibilidade para você, Cristo Jesus pode transformar vidas. E é isso que Nicodemos, então, agora ele estava confuso, porque o Senhor Jesus fala para ele em novo nascimento, e ele não consegue entender, porque ele diz, olha, eu já sou velho, como eu vou poder entrar dentro do ventre da minha mãe? E Jesus, então, fala para ele, olha, eu não estou falando desse tipo de nascimento, esse é da carne, eu estou falando do novo nascimento espiritual. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se alguém não nascer da água, se alguém não nascer do arrependimento, se você não olhar para dentro de si mesmo e se declarar culpado, e entender que a sua vida está no pecado, e você se arrepender do seu comportamento até aquele dia, você não entendeu o que é nascer da água. As pessoas não entendem muitas vezes que não há novo nascimento sem arrependimento de vida de pecados.
Arrepender dos pecados não é falar hoje, Senhor Deus, me perdoe, e amanhã comete a mesma coisa. É falar, olha, eu não aguento mais viver da maneira com que eu estou vivendo. Eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu tenho agredido a santidade de Deus, eu sei que eu tenho feito coisas que transgridem a palavra de Deus e a partir de hoje eu tomo uma decisão, eu me arrependo, eu não vou mais viver desta maneira. Interessante isso. Quando você olha para dentro de si mesmo e vê o erro do pecado, e você se arrepende e não quer mais pecar, o Espírito Santo confirma, e o Espírito Santo sela você. Você é nascido do Espírito, o Espírito Santo, quando você se entrega ao Senhor, você recebe o Espírito Santo como fonte de vida, e vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa então fica cheia do Espírito Santo, e ela começa a tomar novas decisões na sua vida, ela reconhece o sacrifício de cruz que Jesus fez, e ela entende que Jesus ressurgiu depois de 3 dias, e ela crê que com Jesus ela vai morar na eternidade. Começa com arrependimento e culmina com o transbordar do Espírito Santo. Jesus opera na sua vida a salvação. E é interessante aqui que Jesus ainda diz mais algumas coisas. O vento sopra para onde quer. Você ouve o som, mas não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. As pessoas que são realmente convertidas, elas estão sempre buscando o transbordar do Espírito Santo nas suas vidas. E é interessante que aquela pessoa que talvez fosse tímida para falar em público, ela agora, impelida pelo Espírito Santo, ela começa a ministrar. Ela começa a ministrar com ousadia, e não só com ousadia, mas com graça, com moderação, e firme na palavra, alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. E o testemunho dela, que outrora não tinha valor algum, agora começa a entrar no coração das pessoas. Olha que maravilha! E as pessoas começam a dar atenção a ela. Ela estava até um tempo vivendo no pecado, na vida da devassidão, da prostituição, da sensualidade, da imoralidade, da fornicação, talvez até do homossexualismo, dos vícios, mas agora ela foi regenerada em Cristo Jesus, e diz a palavra que ela agora vai ser impelida pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei se você já fez uma viagem de avião, você voa ali, mas você sabe para onde você vai, você saiu de um ponto de partida e tende a chegar naquele ponto que você marcou para chegar, mas uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela não sabe os próximos passos dela, porque é Deus quem determina, e ela é inundada pela plenitude da graça de Deus, e ela é levada a fazer coisas que outrora ela não fazia, para crescimento do reino do Senhor, para que a igreja do Senhor fique mais agora ampliada aqui nessa terra. O Espírito de Deus faz com que você vá para lugares que Ele determina. Você já se sentiu assim? Dirigida por Deus, dirigido por Deus. Você já se sentiu uma pessoa útil à sociedade, levando uma palavra àquela pessoa que está totalmente perdida, aquela pessoa que está a ponto de tirar a própria vida, e o Espírito Santo ministra através de você, aquela pessoa volta atrás e ainda aceita Jesus como Senhor? Olha que maravilha, as pessoas estão correndo tanto atrás das coisas desse mundo, tomando todo o seu tempo, gastando a sua saúde, estão estressadas, estão cheias de complicações na sua vida física, porque o estresse tem causado, e Deus quer fazer você uma pessoa verdadeiramente livre, um convertido, ele nasce de novo, e agora quando as pessoas que te conheciam olham para você e falam, não é possível, essa pessoa está mudada, ela está transformada. Talvez ela não goste de cristãos, ela fala, olha, eu não gosto da maneira dela, mas o seu testemunho é impactante, o seu testemunho é regenerador, e por mais que as pessoas não gostem de um cristão, ela, no fundo, ela quer viver como você vive, uma vida decente, uma vida sem vícios, uma vida realmente que agrada ao Senhor. Você já tem essa vida? Só o Senhor Jesus pode te dar. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu te abençoo orando por você. Senhor Deus, muito obrigado porque nós
ministramos aqui da tua palavra. E eu agradeço por essa pessoa que assistiu o programa Restaurando Vidas, que ela possa ser inundada pelo poder do teu Espírito, que ela possa ser tomada, Senhor Deus, por um tempo especial de adoração a ti, Senhor Deus. Faz um milagre nessa vida, Senhor Deus. Tu também és o Deus que cura a enfermidade física, cura essa vida para que ela possa vir aqui um dia e testemunhar que através da tua palavra ela foi curada, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, restaura casamentos, restaura as amizades que estão hoje rompidas, Senhor Deus. Os filhos que não estão mais obedientes aos pais, traz eles de volta, Senhor Deus, para que através desse testemunho as pessoas possam crer no teu santo e poderoso nome. Eu abençoo não só essa vida, mas essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa viver o melhor de Deus. Fique com Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.